Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa aula do dia 27 de março, sexta-feira, 19 horas, de desenho técnico. E o nosso tema de hoje é desenho com mais de um corte nas vistas ortográficas representadas. Quando eu tenho um objeto, uma peça, que possuem detalhes internos que exigem que eu realize cortes em diferentes planos, como nessa peça que eu estou exemplificando aqui, é uma peça como se fosse um paralelepípedo, né, com alguns rasgos, algumas depressões, e ela possui um furo passante redondo, com diferença de diâmetros na sua extensão, e um furo quadrado também passante. E aí, a proposta aqui é verificarmos como que ficaria, então, a representação nas vistas ortográficas com um plano de corte nesse sentido da peça, que eu estou indicando, e com um plano de corte nesse sentido da peça que eu estou indicando. Então, vamos ver na prática como fica. Então, aqui nós temos a nossa peça, nosso objeto, a nossa vista frontal, lembrando que é no sentido vindo da mão direita, como temos conversado em aulas anteriores. Essa seria a nossa vista lateral e a vista superior. Temos que lembrar que estamos sempre na representação do primeiro diedro, que é a representação utilizada no Brasil, conforme norma ABNT, e o rebatimento das vistas é como se fosse a peça tombando. Então, começamos sempre pela vista frontal, aí tomba para o lado, a vista lateral, tomba para baixo, a vista superior. Então, se alguém quiser pegar uma peça, colocar sobre a sua mesa, e aí você tomba ela para o lado, tomba ela para baixo, e aí você vai conseguir relembrar esse tipo de rebatimento. Mas nesse caso, não estamos querendo ver a parte externa da peça nos rebatimentos, mas sim os cortes. Então aqui na vista superior estão indicados os planos de cortes, que é o plano de corte AA, né, com a letra de forma e as setas para cima. Então, você rebate como a seta indica para cima, então você rebate ele para cima, que seria a nossa vista frontal. Esta região aqui que ficaria, que eu estou circulando, é que ficaria mostrada no sentido frontal. Importante colocar a achura, que são essas linhas em diagonal. Essa aqui é uma achura representada para metais, por exemplo, e são inclinadas em 45 graus, distanciadas de pelo menos 7 milímetros, e essas achuras só vão nas regiões onde, entre aspas, a serra pegou, a serra tocou, ou seja, nas regiões onde não sofreu o corte da serra, não há achura. E aí nós temos o plano de corte BB, né? Veja que o plano de corte é uma linha traço ponto, com as extremidades mais espessas, e setas com letras de forma, indicando para que lado tem que se fazer o rebatimento. Então esta região aqui tem que ser rebatida para o lado. Só que como a vista lateral fica nesse ponto, na organização de um desenho técnico, então é aqui que vai ser mostrada a vista lateral. Aqui nós podemos ver, então,
o furo cilíndrico com 2 diâmetros, né, com rebaixo, e o furo quadrado, que lateralmente tem aspecto de um cilindro, mas esse é o furo quadrado. E aqui, então, é importante sempre escrever corte AA, né, que veio do plano de corte AA, corte BB. Então, nos desenhos técnicos sempre são escritos esses termos, a indicação da vista de corte, AA e BB. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos ver agora um segundo exemplo para consolidar aqui o nosso entendimento. Então aqui nós temos uma peça, um objeto, com essa vista em perspectiva, e aqui nós temos um plano de corte neste sentido aqui, que seria de vista frontal, né, da peça, e nós temos um plano de corte neste sentido, que seria a vista lateral da peça. Novamente a gente organiza então a representação das 3 vistas ortográficas: frontal, primeiramente, rebatendo para o lado, tombando a lateral, rebatendo para baixo, tombando a superior. Muito bem, a indicação dos planos de corte ficam mais estratégicas, que nem do exemplo anterior, indicadas, os planos de corte indicados na vista superior. Então aqui a gente tem a linha traço ponto com as extremidades espessas, setas e letras de forma AA. Então aqui está indicando para cima. Então esta parte de cima aqui da vista é que vai ser mostrada ali. Novamente, os pontos onde a serra toca são achurados, né, da mesma forma que daquela vista em perspectiva. Os pontos que a serra não toca não são achurados. E da mesma forma o corte B, aqui o plano de corte BB indica que é para rebater para a lateral. Só que como a posição da vista lateral fica nesta região, é aqui que o corte BB é apresentado, com a região achurada, a região sem achura, né? Então você está vendo, nós estamos vendo este plano nesta vista. A indicação de que esta é a vista do corte AA, importante ser escrita, e que esta é a vista do corte BB, importante ser escrita. Vamos agora para um pequeno exercício, né, para consolidar, confirmar o nosso aprendizado da aula de hoje. Nós temos aqui uma peça, um objeto em perspectiva, né, 3D, e aqui as vistas frontal, a vista superior e a vista lateral. Aqui, diferente dos exemplos anteriores, as indicações dos planos de corte estão aqui, ó, na vista frontal, e que são 2. E as vistas expressas em corte são a superior e a lateral. Então aqui tem 4 perguntinhas apenas para confirmar aí o entendimento. Então peço que você procure respondê-las para exercitar aí essa visão de indicação de planos de corte e a representação deles. Tudo bem? Muito bom. Agora vamos para um segundo exercício. Aqui nós temos um objeto que pode ser até uma edificação, pode ser uma peça, pode ser um mecanismo. E nós temos aqui uma indicação de plano de corte na vista frontal. A vista frontal, que é essa vindo pela mão direita, né, nós temos indicação de plano de corte. São 2. Essa seria a nossa vista lateral e aqui seria a nossa vista superior, né, que eu estou movimentando o cursor.
O que se pede nesse exercício? Pede que você realize um croquis, um esboço. O que é um croquis? Ele é um desenho à mão livre, ou sem instrumento de precisão, sem rigor de medidas, mas expressando corretamente as vistas, as regiões achuradas, as que não são achuradas, mostrando qual é em que vista que é indicado o plano de corte, indicando qual vista que se chama corte AA ou corte BB. Então, seria, seguindo os exemplos e exercícios anteriores, você realizar as 3 vistas desta peça, mostrando as que devem apresentar os cortes, sem rigor de medidas, sem necessidade de utilização de instrumento de precisão, apenas para exercitar o raciocínio e a visão dessa representação de vistas com mais de um plano de corte. Tudo bem então, pessoal? E apenas para ficar registrado, aqui estão algumas das principais normas brasileiras, técnicas da ABNT, para desenho técnico. É daqui que saem todas essas regras, todos esses conhecimentos que temos trabalhado e vamos continuar em nosso curso. Seriam essas as informações para essa aula das 19 horas que eu tenho para vocês. Na sequência, está aberto o nosso fórum para comentários, perguntas, considerações. Eu agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo contato. Abraço a todos, até mais.